Então, esses aqui são os horários. Provavelmente você pode ter copiado de um outro lugar ou você mesmo digitou, tá? Então, observe que os horários eles têm que estar sempre com 4 dígitos, formatado com 4 dígitos. Aqui em cima, ó, na tela na linha lá de fórmula, observa que o Excel ele mostra o horário com 6 dígitos, mas aqui a visualização está com 4 dígitos. Então, quais são os requisitos para uma importação do horário para o PJ-Calc? Primeiro, a estrutura tem que ser exatamente como está aqui, até saída 6. Então, você tem data, depois de entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2, entrada 3, saída 3, até chegar em entrada 6, saída 6. São essas as quantidades de horários que eu tenho lá no cartão. O jeito que você vai escrever entrada, saída, não importa. Pode escrever por extenso, pode escrever abreviado, pode botar espaço, pode até botar 1, 2, 2, enfim, pode botar de 1 a 12. O que importa é que tenha que ter 13 colunas aqui em cima. Tá? Se não tiver 13 colunas, ele não importa, ele dá erro. Então, eu só tenho uma quantidade de entrada aqui até aqui. Então, eu quero apagar isso tudo aqui, vai dar errado. Então, a quantidade de colunas tem que ser a mesma quantidade de colunas que a gente tem no PJ-Calc, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, aqui a data, padrão do Excel, formato dia a dia, e números sempre com 4 dígitos, tá? Eventualmente, você pode usar aqui uma formatação de hora que fique diferente. Vou abrir aqui. Eu posso usar essa formatação de hora aqui e a hora vai ficar assim, ó, sem o zero na frente, tá? Se tiver assim, ele não vai importar. Então, como é que eu consigo fazer que a formatação dessas células fiquem com 4 dígitos? Ele vai selecionar todas as células, né? Seleciona tudo. Todos os campos que você vai digitar horário, você seleciona tudo. Aí você vai vir aqui, onde você formata a célula, né? Com número, com porcentagem, com hora. Você pode clicar aqui nessa setinha, ou você pode abrir aqui e vir aqui embaixo e clicar em mais formato de números. E aí você vai usar o personalizado. E no personalizado, onde está escrito geral aqui, ó, você apaga geral e você vai usar HH, dois pontos, MN. Assim eu formato a célula para ter horas com 2 dígitos e minutos com 2 dígitos. Ok? Aí vai ficar no formato certinho. Então, se eu tiver que digitar qualquer horário aqui, eu vou ter que digitar o horário com 2 pontos, né? Ó, 08, 2 pontos, 15. Para ele virar um horário. Mas existe uma maneira de você digitar os horários mais rápido no Excel. E como eu falei, eu prefiro usar o Excel para digitar os horários do que o próprio PJ-Calc, porque às vezes ele faz umas confusões, ele tem um erro que até hoje ninguém conseguiu resolver, que é duplicar os dias. Então você está lá fazendo o cálculo, daqui a pouco você está olhando, não tem hora extra nesse período. Você vai olhar o seu cartão de ponto, ele está com 2 segunda-feira, 3 terça-feira, tá assim, duplicando. E aí não tem o que fazer, você vai ter que excluir aquele cartão de ponto e começar tudo de novo, tá? Então, para evitar isso, eu prefiro sempre usar aqui. Mas para evitar você digitar com os 2 pontos, você vai fazer o seguinte, ó, vou abrir um arquivo novo aqui. Então, aqui é o meu arquivo novo do Excel e eu quero digitar meus horários aqui. Então, eu vou botar aqui, tipo, data. E aí, eu vou botar aqui de 1º de janeiro de 2000. Vou aumentar aqui um pouquinho mais só para você enxergar. Aí, você vai ter aqui as datas que você vai digitar. Aqui você vai estar entrada 1, saída 1. Se você botar entrada 1, saída 1 e arrastar, ele completa com os números certinho até a entrada 6, saída 6.
certo? Só que aqui, para não ter que ficar digitando falando 18, 2.00, o que que eu vou fazer? Eu vou formatar esses campos aqui, onde eu vou digitar os horários, seleciona tudo, da seguinte forma. Seleciona todos os campos que você pode digitar um horário e você vai de novo lá em cima, na formatação personalizada. Então, você vai usar mais formato de números e vai usar personalizado. E agora eu vou colocar aqui onde está o geral, apaga o geral, você vai colocar o seguinte, 00, abre aspas, dois pontos, fecha aspas, 00. Então, repetindo, você vai fazer a formatação personalizada, tipo 00, abre aspas, dois pontos, fecha aspas, 00. Quando você fizer isso, agora, se eu digitar, por exemplo, 800, vira 8 horas. Se eu digitar 1200, vira 12 horas. Se eu digitar 1300, vira 13 horas. Porém, se eu digitar 3569, vai virar uma hora que não existe. Tá? Então eu tenho que ter cuidado na hora que eu estiver digitando esses horários para não digitar um horário maluco. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou digitando aqui são números. Observe aqui na barra de título que tem 1800. O que está aparecendo na minha tela é uma formatação. Eu dei uma formatação para esse número, mas aqui eu tenho 800, 1200, 1300 e 1800. Ok? Era assim que eu usava na minha planilha de cartão de ponto, que estava lá no portal do calculista, e eu fazia cálculos usando justamente esses critérios. Por quê? Como é que eu separo 8 horas aqui? Eu faço o quê? Pego esse valor aqui, que é 800, divido por 100, eu vou ter 8 horas. Só que aí eu tenho que usar a função int, que é dia inteiro, né? O inteiro e B2 dividido por 100. Aí eu conseguia separar as 8 horas. Porque se eu botar aqui 8h30, eu tenho 8 horas. E como é que eu separo os 30 minutos? Eu pegava a função mod, que é o resto da divisão. Então, eu faria igual a mod, que é o resto da divisão, desse daqui, dividido por 100. Ou seja, qual é o resto da divisão de 830 dividido por 100? 30. Ah, faltou o divisor aqui. Então, é esse aqui, ponto e vírgula, 100. Tá? E aí eu conseguia separar 8 e 30. E aí assim eu fazia meus cálculos. E aqui o 30 eu tinha que converter em número, né? Para converter em número, você divide por 60. Então, agora eu tenho 8 horas e meia. Só que eu não preciso mais nada disso, ok? Ou seja, eu vou digitar os meus horários, não importa, eles continuam com números. Eu posso, inclusive, fazer fórmulas, tá? Por exemplo, se eu fizer aqui, eu quero 1 hora, é igual a esse daqui mais 100, né? Como é que eu coloco hora? Mais 100. Então, eu quero esse daqui mais 4 horas e 20, 420. E eu consigo usar fórmulas, tá? E agora, como é que eu converto isso em realmente converter isso em horas para poder usar no PJ Calc? Tá? Que esse era o grande problema que a gente tinha. A minha planilha está aqui, eu estou preenchendo números. Mas aí o PJ Calc ele pede horas. Então, como é que eu converto isso automaticamente para horas? Você vai usar o salvar e você vai salvar como CSV. Eu vou botar aqui teste. E vou salvar essa planilha aqui como um CSV. Então, ela continua ainda com fórmulas, ela continua ainda com números, mas eu já salvei em CSV. Na hora que eu fechar e abrir novamente esse CSV, ele converte automaticamente para mim o que tinha antes em horário. Então agora o que antes eu tinha 800, olha lá, eu tenho 8 horas e 30, tenho 12, inclusive aqueles que eu tinha fórmula também
ele converte tudo para horário. Então você pode usar o Excel com essa formatação que eu expliquei para digitar os horários, terminou, salva, aí você salva como CSV, depois você abre o CSV e você vai ter tudo isso já no formato de hora, certo? Então é uma dica que eu deixo para quando você for digitar os horários. Mas nós temos aqui os nossos horários já prontos, tá? Então, quais são os requisitos? Tem que ter as 13 colunas. Os horários têm que estar com 4 dígitos. Sempre aos pares. Toda entrada tem que ter uma saída. Ah, o empregado não bateu essa saída aqui. Você vai botar uma saída qualquer, uma média, ou você vai excluir essa entrada. Tá? Sempre vai ter que ter uma entrada e uma saída. Se tiver faltando uma entrada ou outra saída, não vai dar certo. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Ah, ele não teve intervalo. Então, lá no cartão de ponto tá assim, uma entrada aqui com a saída aqui. Não, tá errado. É sempre aos pares. A entrada um com a saída um, a entrada 2 com a saída 2. Esse valor aqui teria que estar aqui do lado, certo? Outra coisa que não pode acontecer, já peguei muito. Por exemplo, ele trabalhou das 9 às 12, e aí no cartão de ponto aparece 12 de novo, repetido. Se você fizer isso, o PJ Calp entende que aqui tem 24 horas, tá? Então, ele trabalhou das 9 até as 12, e aí ficou 12 horas de 24 horas de intervalo para ele começar a trabalhar às 12. Aqui, essas 12 aqui já é do dia 3. E aí, quando você tem esse tipo de coisa, ele vai começar a te dizer: ah, um horário está incluído dentro do outro. Por que está incluído dentro do outro? Porque aconteceu isso aqui, ó. Então, ele começou dia 2, saiu meio-dia. Voltou meio-dia, ele considera 24 horas. Então, se ele voltou meio-dia, ele voltou meio-dia de 3. E se aqui eu tivesse horários, esse horário fosse antes de meio-dia, ele vai dizer: ó, não pode porque o horário que está ali tá dentro do outro. Pronto. O que mais que tem aqui de regra? Então, assim, cartão de ponto às vezes tem umas maluquices, né? O cara tá aqui no horário, trabalha em 12h36, aí ele tá dizendo que trabalhou das 7 da manhã, das 7 da noite até as 7 da manhã do dia seguinte. Aí no dia seguinte ele entrou 6. Ah, já peguei cartão de ponto assim. O PJ Cálculo não vai dizer, não vai aceitar, porque ele vai dizer, ele não pode ter começado 6 se ele saiu 7. Tá? Então, sempre que tiver horário assim, você vai ter que ficar de olho. Se ele saiu 7 aqui, bote pelo menos de cá 1 minuto depois. Não tem como ele ter começado 6 se ele saiu 7. Também não dá para fazer isso, ó. A entrada aqui, por exemplo, entrou aqui e saiu aqui. Tem muito cartão que fica assim, né? Entra aqui e sai aqui, tá? Não pode, é sempre aos pares mesmo. Então, cada entrada tem que ter a sua saída. Aí aqui ele trabalhou de 22 às 6. Aí aqui entrou às 5. Já peguei vários cartões de ponto assim. Aí na hora de você importar, o PJD vai dizer, não pode. Ele não pode sair aqui às 6 e entrar às 5. Só que a mensagem que ele te dá é, pelo menos um horário está incluído dentro de outro. E aí vai te dar esse dia aqui, dia 3. Ou seja, ele vai dizer que esse horário aqui está incluído dentro desse. Aí você vai ter que ajeitar, tá? No Excel a gente conseguia fazer, porque a gente fazia a apuração linha por linha. Só que o PJCalc ele verifica a saída de um dia e a entrada do outro para ver se tem algum problema. Então a gente tem algumas limitações também. Por exemplo, o cara trabalhava em jornada de revezamento 24 horas de trabalho por 72 de descanso. Então, como é que eu digito 24 horas de trabalho? Das 7 às 7. Então aqui ele trabalhou 24 horas. Mas se for um de ponto real, onde ele entrou 7 e saiu às 7h01 do dia seguinte. 7h01. Então aqui ele trabalhou 24 horas e 1 minuto. Para o PJCal, que só tem 1 minuto. Não tem como você dizer para ele que isso daqui foi no dia seguinte. Se for 7 horas, ele entende que é 24 horas. Mas se for 7h01, ele entende que é 1 minuto. Então, se for cartão de ponto de horário fixo, a gente consegue fazer. Se for de horário
digitado, pode acontecer justamente isso daí, e aí ele não vai entender de que isso daqui foi mais de 24 horas, tá? Se for uma jornada com mais de 24 horas, para o cara trabalhar, não conheço ninguém que consiga trabalhar 24 horas, que dirá 48. Mas eu já peguei umas situações que o cara fazia plantão de 48 horas e descansava não sei quantos dias. Não dá. Não dá para passar de 24 horas aqui no cartão de ponto do PJ Calc. No Excel você pode fazer o que você quiser, mas no PJ Calc não dá para passar de 24 horas, tá? No PJ Calc não existe 2400. Se for meia-noite, tem que ser 0000, ok? Então de 23h59 pula para 0000. Mas então, por exemplo, se ele trabalhou das 7 às 7h05 do dia seguinte, dá para a gente fazer um recurso que é isso aqui, ó. Das 7, aí você põe as 12, aí põe 12h01, aí você põe 7h05. Aí eu vou botar 7h06 porque eu vou ter 1 minuto aqui no 12, para não diminuir o horário de trabalho dele. Se você fizer este recurso, aí ele vai entender que ele começou às 7 de um dia e saiu às 7h06 do outro, né? Aqui ele tem uma entrada e uma saída do dia seguinte. Mas aqui direto, ele vai entender que é 6 minutos, tá? Vou abrir a grade de ocorrência. Então aqui eu teria que digitar os horários. Só que os meus horários estão lá no arquivo do CSV. Então aqui eu tenho uma aba importar jornada, ó, tá vendo? Quando você abre a aba importar jornada, ele vai perguntar: selecionar arquivo CSV. Clica no botão escolher arquivo e vai lá no estudo de caso 6 e escolhe o cartão de ponto CSV. Escolher o cartão de ponto CSV, você confirma. Pronto, importou, os horários vieram todos para cá. Então, se você conferir aí todos os dias, vai estar tudo certinho aí. Precisou fazer alguma alteração, você faz. Mas eu recomendo sempre fazer no CSV. Então, tem hora que ele vai te dar mensagem, na hora que você está importando, ele vai dizer: não pode importar porque o horário está faltando horário, o horário é inválido, o horário está dentro do outro. Ele vai te dando mensagens na hora de importar. Conseguiu importar, você vai clicar em voltar, vai aqui em visualizar o cartão e vai apurar o cartão de ponto. Aqui também ele pode te dar mensagens de dias que estão contidos dentro do outro, tá? Então, vai fazer qualquer correção de erro, faça no arquivo CSV e importe novamente. Por quê? Porque aí você mantém o seu arquivo CSV depois correto. Se você precisar refazer esse cálculo, você não vai precisar refazer todos os erros. São todos os erros que ele reportar, corrija lá no CSV e importe de novo. Para importar de novo, é só ir lá, selecionar arquivo e importar, ele substitui um pelo outro.